Continuando a estudar os livros históricos do Antigo Testamento, depois que nós terminamos os 2 livros dos reis, nós temos os 2 livros de crônicas. O primeiro livro com 29 capítulos e o segundo com 36 capítulos. E se a gente vai ler os livros de crônicas, você fica meio assim confuso, porque parece que a mesma história que a gente já leu lá em Samuel, em Reis, por que a história está aqui de novo? O que está acontecendo? E aí é necessário entender o que acontece no contexto da redação dos livros de crônicas. Quando a gente estuda a história de Israel, faz uma diferença muito grande. Nós vimos na última aula que o povo foi para a Babilônia, no exílio, o povo de Judá. E eles ficam na Babilônia por um bom tempo lá. Na verdade, o povo vai em 3 etapas, no ano 605, 597, 586 a.C., mas eles começam a voltar depois também em 3 levas, em 538, 458, 444. E quando eles voltam aí, no 5º século, 400 e pouco antes de Cristo, começa a hora de reavaliar a história. Então, apesar do conteúdo de crônicas ser semelhante ao que a gente já viu antes, a abordagem é completamente diferente. Significa o seguinte: no novo momento da história, nesse momento que a gente chama de pós-exílico, a história é revisitada, ela é reavaliada para a gente entender nesse novo momento o que aconteceu para se preparar para o futuro. Portanto, não parece, mas Crônicas é ali um dos últimos livros a serem escritos na Bíblia, mais ou menos aí na mesma época do livro de Malaquias, entre 430 e 420 a.C. Se a gente não entender isso, a gente não entende nada. E é interessante que o livro não tem a intenção de simplesmente contar a história da monarquia. Se você olhar bem, aliás, 1 Crônicas do capítulo 1 até o capítulo 9, a gente encontra lá só genealogia, do começo ao fim, porque conta-se a história através da sucessão linear das famílias que formam a história do povo de Deus no Antigo Testamento. E a ideia, então, é começar desde o início, começa em Adão. Então é a retomada da história, mas essa retomada para chegar no ponto principal que envolve a dinastia de Davi, que é exatamente ligada ao reino de Judá e à sobrevivência do povo de Deus através da história. Por isso que quando a gente lê, então, os 2 livros, começando aí particularmente com o primeiro livro de Crônicas, nós vamos ver que a atenção total e fundamental é dada especialmente aos reinados de Davi e ao reinado de Salomão. E por que isso? Porque nós vamos ter muita informação sobre Davi, mais do que a gente teve em outros momentos. O enfoque é um tanto quanto diferente. Quando ligarmos aí o foco em Salomão também, a gente vai ver que Salomão tem bastante mais informação do que a gente encontra no livro dos reis. E o foco agora é o seguinte, é um foco positivo. Quer dizer que aquilo que envolve os grandes erros dos reis do passado, eles não recebem atenção, o que tem levado muita gente às vezes a ler crônicas de maneira muito negativa, muito crítica, porque não se apresentam os grandes erros assim com muita atenção, tanto de Davi como de Salomão. A pergunta é, será que isso é um uso indevido do autor bíblico, o
cronista, o autor bíblico aí tentou esconder alguma coisa, agiu de maneira ilegítima. Não é bem o caso. A questão é a seguinte: o povo veio do exílio, eles voltaram da sua experiência na Babilônia, agora nesse momento do domínio persa do mundo, e eles precisam pensar no futuro. E como é que a gente pensa no futuro e prepara o futuro? Isso só pode ser feito de maneira construtiva e positiva, ou seja, não adianta mais ficar chorando leite derramado. O que aconteceu no passado, aconteceu, a gente vira a página, está muito claro tudo o que aconteceu, o erro, o arrependimento que houve, a disciplina de Deus passou, é hora de preparar o futuro. Para fazer isso, eles releem a história e recontam com um enfoque tão positivo, conforme nós vamos ver nesses livros tão importantes da Bíblia. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Continuando a entender a história do Israel antigo, agora olhando um pouquinho mais aí o livro, ou melhor, os livros de crônicas, vendo especialmente o segundo livro de crônicas, nós vamos perceber a continuação da história. Como vimos, neste momento, estamos falando de um livro escrito no período persa, no século V a.C., e o ambiente agora é um ambiente diferente, que inclusive está muito relacionado com a preocupação cultica. Nós vamos ter aí uma definição mais nítida, porque pense bem, né? O povo conhecia a adoração no templo, estava todo mundo centralizado lá, de repente eles são levados para o cativeiro, né? Como diz o Salmo 137, eles choravam com saudades de Sião, e agora eles estão de volta e acontece esse momento da reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, reconstrução do templo, ainda que o templo seja um tanto quanto limitado em termos de glória. Esse aspecto litúrgico começa a ganhar força especial, e a gente vê isso no segundo livro de crônicas, que vai dar uma atenção muito especial. Você vai ver nos 9 primeiros capítulos o enfoque sobre o reino de Salomão, mas é um enfoque muito ligado ao aspecto litúrgico. Você vai ver como esse aspecto cultico ganha uma força que você não vê nos outros livros históricos. Também, Crônicas vai manter um silêncio quase total sobre o Reino do Norte, porque o Reino do Norte se foi. O Israel antigo, ali houve refugiados que acabaram se estabelecendo no sul, ainda dá para descobrir um pouco das antigas tribos, mas a nação se foi e houve essa mistura que deu origem aos samaritanos, e o que permanece, prevalece aí são exatamente os judaítas, o povo do sul. Daí é que vai para frente se definir essa expressão que a gente tem de judeu, né? Porque você tem o povo hebreu, você tem os israelitas, e depois do exílio vai consolidar aí aquilo que a gente vai chamar de judeu daí para frente. Eles
passaram um tempo na Babilônia, voltam falando aramaico, e nesse momento da história, na releitura da história para se preparar para o futuro, a gente vê esse enfoque muito forte, deixando de lado aquilo que envolve a história do Reino do Norte, que não é mais pertinente para a realidade de Judá. E quando a gente lê especialmente a história do Reino de Judá, que vai aí de 931 até 586 a.C., a descrição é mais favorável, é mais positiva. Você vê que em Crônicas até Manassés assim, termina mudando a sua vida de maneira a voltar-se para Deus no final da sua vida. Nós vamos ver um destaque especial para os 2 reis bondosos mais importantes que têm um destaque tanto no 8º século como no 7º século, que ganham um destaque maior, que são exatamente Ezequias e Josias. Observe, por exemplo, quanto texto de Crônicas, de 2º Crônicas, é dedicado ao rei Ezequias. A história mais detalhada da Bíblia aparece lá no capítulo 32, mostrando tudo direitinho, como é que Ezequias conseguiu resistir ao cerco dos assírios. Da mesma maneira, também o rei Josias, porque o enfoque é teológico. Veja bem, a descrição histórica de um texto nunca é uma descrição simplesmente contando, vamos assim dizer, aquilo que aconteceu. É impossível escrever um livro contando tudo o que aconteceu. Então, é selecionado aquilo que faz parte da intenção teológica do autor. E é importante também ressaltar que Crônicas, nesse ambiente persa, está enfrentando outros desafios. Que desafios são esses? Esse novo ambiente está sempre preocupado entre separar de maneira absoluta o bem do mal. Existe um dualismo aí, uma relação diferente. E a gente vai ver que em Crônicas isso já começa a transparecer, como também no restante da literatura que é desse período. Então, no contar da história dos reinos e nesse enfoque especial sobre Davi e Salomão, você vai ver coisas assim, por exemplo, que não aparece antes. A referência explícita à figura de Satanás. Você vai ver, por exemplo, que Davi, quando peca contra Deus, em Samuel, o texto diz que foi a ira do Senhor que causou isso. Em Crônicas você vai ver a referência a Satanás. A verdade é que Satanás tentou e Deus, na sua soberania, permitiu isso. Mas o enfoque de Crônicas está nessa existência de um mal que confronta o bem, inclusive na esfera do mundo espiritual. Então esse novo momento nos ajuda a entender a releitura da história a partir das novas perspectivas que envolvem os 2 livros de Crônicas.